essência. Hoje eu vim aqui com um assunto sério, uma reflexão séria. Tu já olhou para o que tem dentro do teu coração? Já olhou com verdade, com disposição, com vontade? Com vontade de encontrar a cura para tanta dificuldade no caminho? Dificuldades provavelmente envolvendo o emocional e, por consequência, envolvendo também a matéria. Já olhou? O que tu prende dentro do teu coração que te machucou tanto? O que tem aí dentro do teu peito, que tu vem escondendo até de ti, sem força, sem coragem de encarar, de olhar para isso? Às vezes pode ser algo da tua infância. E isso não é um lugar comum, isso não é clichê, isso não é formulazinhas, fórmula bobinha. Não, isso é a realidade. Nós carecemos de compreensão, entendimento e boa vontade para que a gente se descubra, para que a gente busque essas feridas que estão guardadas lá dentro e que a gente, por necessidade de ser adulto, por necessidade de crescer, de assumir responsabilidades, a gente escondeu dores que nos machucam até hoje. E se não forem encaradas de frente, vamos continuar lidando com dor e sofrimento. Vai continuar sendo a nossa pedra de tropeço, até que a gente descubra, depois de tanto sofrer, uma cura para essa dor que a gente carrega. O resgate da criança interior, da criança que tu foste, não é vamos dizer, uma brincadeirinha de criança, não. Tem que ser um adulto muito corajoso para encarar essa dor e curar. Porque às vezes nem as pessoas mais que feriram essa criança estão na caminhada. Mas tu pode, conversando contigo mesmo, tirar um dia, uma manhã, o tempo necessário, sozinha contigo mesmo, buscar essa dor profunda. Às vezes, os pais que nos criaram nos ofenderam e nos agrediram tanto que quebraram as nossas emoções, quebraram as nossas esperanças, quebraram a nossa fé, quebraram a nossa disposição interna de sermos grandes e melhores, mas fizeram porque também não sabiam. Fizeram porque também foram crianças que foram quebradas, machucadas. Nós precisamos fazer essa compreensão. Às vezes a gente precisa conhecer um pouco a história dos nossos pais, tendo por pais aqueles que nos criaram. Não tem absolutamente nenhum preconceito que tenha que ser linhagem sanguínea, não. Aqueles adultos que nos criaram, que foram responsáveis por nós. Às vezes a gente precisa conhecer um pouco a história deles para poder entender a nossa, para poder saber que cada ofensa que um adulto te fez e que te machucou tanto e que fez tu voltar tão para dentro que teve vontade de morrer,
que teve vontade de sumir, de nunca ter existido. Às vezes esse adulto que fez isso contigo não teve a chance de ser uma criança, ou teve a sua criança quebrada também. Pensa. O perdão é algo tão profundo, é uma atitude tão bela, tão maravilhosa, que te liberta. Num primeiro momento, tu confrontando aquela situação que te vem à memória, tu pode sentir raiva, tu pode sentir mágoa daquela pessoa que te feriu tanto, que te disse impropérios, quando tu nem sabia o que ela estava dizendo. Apenas recebia aquelas palavras com espadas duras, cravadas em ti, lâminas que te feriam profundamente. E tu nem sabia como lidar com aquilo. Às vezes a gente, confrontando isso, pode voltar a raiva, a mágoa das pessoas que fizeram isso. De quem tu mais poderia ter confiado, aquele adulto que te cuidou, que te criou. Era em quem tu depositava a esperança de vida melhor, de uma vida maravilhosa, de uma proteção. E não teve. Mas se voltar a mágoa, se voltar a raiva, sente, chora e esmiuça. E busca no comportamento daquele adulto a criança ferida que ele também foi. Provavelmente tu vais encontrar um ser que sofreu as mesmas coisas que tu sofreste. E não é porque era contigo que ele fez, é porque era só o que ele sabia fazer. É o que foi ensinado para ele fazer. E quando tu entende isso, automaticamente tu perdoa e te liberta. Porque tu sabe o tanto que dói em ti e o tanto que doeu na pessoa. Tu consegue fazer essa avaliação. E essa dor que tu guardou em ti e que tu escondeu e não quis ver, porque tu precisava assumir compromissos na vida, essa dor criou uma zona de vazio interior. Criou uma bolha que fez com que tu te separasse de ti mesmo. E as alegrias da vida já não têm o mesmo sabor. Cada festa é uma algazarra e não uma alegria. Percebe que isso a gente carrega. E aqueles adultos também carregaram isso. Mas, ainda que com toda a dor e todo o sofrimento, tentaram fazer algo melhor das suas vidas, tentaram plantar algo melhor das suas vidas, dignificaram as suas atitudes em algum ponto ou outro. Outros nem conseguiram isso. Outros, de tão feridos, passaram somente a ferir. Pensa sobre isso, essência, para que tu não repita este padrão que foi criado na tua vida, para que tu não repita esse padrão de, sendo um ser ferido, ferir outras pessoas também. Volta para dentro do teu coração, abre essa gaiola onde tu prendeu este pássaro que sonhava em voar alto, que sonhava com alegrias. Solta este pássaro, cura ele, cura as asas desse pássaro e deixa ele voar. Faz o teu trabalho interior, perdoa aqueles que te feriram. Provavelmente o teu perdão vai te libertar, provavelmente, da dor e do sofrimento. Talvez não faça nada com o outro, porque ele ainda vai ter que lidar com os processos dele. Mas tu vai ser livre para construir algo melhor, para ser tu mesma e entender que tu estás aqui neste mundo
com direito a isso. Tens o direito, tens o espaço, tens o ar que tu respiras de graça para ti, assim como todos nós. Passa a te conectar com a natureza, porque tu também és um membro da natureza. Mas passa a te conectar mais estreitamente com as outras vidas, os outros tipos de vida, as pedras, a vegetação, os animais. E passa a entender que estamos todos numa caminhada evolutiva. Seja de descoberta interior, seja de crescimento, todos numa camada evolutiva, numa caminhada evolutiva. E vamos ter os percalços no caminho. Esses percalços nunca foram para te derrubar. Esses percalços sempre foram para que tu descobrisse quais são os desafios dentro deles e resolvesse. E na medida em que resolve, te torna mais forte. Abre teu coração. Vai aí no fundo. Pensa que não tem só o ferimento dos outros, que os outros fizeram, mas também aqueles que tu fizeste a ti mesmo. Nesta realidade, nesta encarnação e em outras. Resgata nas emoções que não foram educadas todo este passado e cura um a um ponto a ponto. Cura para libertar. Te perdoa para te libertar. O perdão é atitude, não é palavra, é atitude profunda de ti, contigo mesmo. Busca. Busca porque vale a dor momentânea de um dia, de dois, vale. Porque a libertação é para todo o sempre. Onde tu estiveres, tu estarás liberta daquela dor e daquele sofrimento. Essência, a gente volta outra hora. Abraços